Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Giridhari Radha Raman Bihari Ji Ki Jai, Radha Vinoda Bihari Ji Ki Jai, Radha Madhava Ji Ki Jai, Radha Govinda Ji Ki Jai, Nityalila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Sata Shishimad Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Sata Shishimad Shishimad Haribol Jai Shri Radhe Shishimad Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Vamana Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Vedanta Trivikram Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Om Vishnupad Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Shakshidhara Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Parivajikacharya Stotara Sata Shishimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Paramahansa Shila Gorakshara Das Babaji Maharaj Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Satchidananda Shila Bhakti Vinod Thakur Ki Jai, Nitya Lila Pravistam Vaishnava Sarvabhauma Shila Jagannath Das Babaji Maharaj Ki Jai, Shri Gurudev Vedanta Acharya Shila Baladev Vijay Bhushan Prabhu Ki Jai, Shri Rasikacharya Vishwanath Chakravarti Thakur Ki Jai, Shri Narottam Srinivasa Manana Prabhu Chai Ki Jai, Shri Krishnadas Kaviraj Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sad Goswami Prabhu Ki Jai, Shri Swarupa Damodara Rai Ramananda Shri Guru Parshad Arvind Ki Jai, Namacharya Shri Haridas Thakur Ki Jai, Prem Se Kaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Antardip Mayapur Simatadip Kodamadip Madadip Koladip Litadip Dhanadip Modadunadip Rudadip Atmika Shinavadip Dham Ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopi Go Govardhana Dwada Shavanatmika Shri Brajamandana Ki Jai, Shri Shyama Kunda Radha Kunda Jamuna Ganga Tulasi Bhakti Devi Ki Jai, Shri Jagannath Baladeva Subhadra Sudarshan Chakraji Ki Jai, Shri Bhagavan Ki Jai, Bhakta Prabhashi Pad Maharaj Ki Jai, Charan Sampradaya Ki Jai, Karamata Raj Shri Chaitanya Mat Ki Jai, Shri Brasil Yatra Ki Jai, Shri Hridaya Mandir Ki Jai, Braja Editora Ki Jai, Brihat Midanga Ki Jai, Vranta Raja Srimad Bhagavat Purana Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Ananta Koti Vaishnava Vinda Ki Jai, Samagata Bhakta Vinda Ki Jai, Shri Nitai Go Premanandi Hari Hari Go. Então, se você está com seu microfone ligado, aí quando você está ouvindo só, você deixa desligado o microfone, tá? Entendeu? O seu microfone parece que está ligado. Assim, no Skype tem uma opção para você deixar o microfone ligado ou desligado. Debaixo da sua imagem, se lembra disso? Acho que agora você desligou, né? Sim. Não, você não... Tô sem som. Não, você não... Você tá sem som o quê? Não tá conseguindo me ouvir no Ustream? Eu não tô conseguindo falar. Você tá escutando? Pois é, mas isso que eu tô falando pra você, assim... Você consegue falar, mas quando você não tiver pergunta pra fazer, você vai debaixo da sua imagem na tela... Não, tudo bem. Aí você mas você tá me escutando? Com certeza, perfeitamente. Ah, então tá bom. Então tá bom. Vai desligar então, vai botar o microfone mudo, senão interfere na gravação do Ustream, entendeu? Tá bom. Radhe Radhe. Então a gente vai cantar. Como sempre, a gente vai cantar Shri Guru Ashtakam. Canta junto, tá? Odavanala Sama Samsaradhani Dagda Jiva Kula Udarakarane Korudavarida Kripavaridane Puna Sindhu Guru Charana Kamala
Nitya Gita Vadya Shri Hari Kirtane Rohina Magana Mahamata Mane Romanchakam Pashu Hoya Gora Preme Vanjise Guru Charana Kamala Sadarata Jini Vigraha Sevane Shingaradiyara Mandira Majane Korinani Yukta Yanugata Jane Tanjise Guru Charana Kamala Charvachushalaya Peyara Samaya Prasadana Krishna Rati Swadoya Bhaktaya Swadane Nijatitaroya Vanjise Guru Charana Kamala Shiradha Madhava Namarupa Gune Yananta Madhurya Lilaya Swadane Nidachita Jini Anupratikshane Vanise Guru Charana Kamala Brajayuva Dvanda Rati Samvadane Yukti Kori Sakhi Gani Vrindavane Ati Dakshatahe Priyatama Gane Vanjise Guru Charana Kamala Sarva Shastra Goyam Shri Hari Swarupa Bhaktavana Bhave Se Anurupa Kintu Jini Prabhu Priyatama Rupa Vanjise Guru Charana Kamala Jahara Prasade Krishna Kripapa Jaraya Prasade Anugati Nai Kisandhya Kirtira Stavadhyani Bhai Vanjise Guru Charana Kamala Guru Devashtaka Atiyatma Kori Brahma Muhurte Kore Ucha Kori Vrindavana Natha Sakshat Hari Sivapaya Se Vastu Siddhi Kore Vanjise Guru Charana Kamala Vanjise Guru Charana Kamala Vanjise Guru Charana Kamala Vanjise Guru Charana Kamala Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Guru Deva Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Agora nós vamos cantar Shadanga Sharanagati, uma canção muito importante de Srila Bhaktivinoda Thakur, porque nessa canção ele fala que no verso 5º, não sei se você está com o livro de canção, ele fala Shadanga Sharanagati Hoibe Jahara Tahara Partana Shuni Shinanda Kumara. Então ele está falando, está revelando para a gente, Srila Bhaktivinoda Thakur, que quando você faz uma oração tendo se submetido incondicionalmente a essas 6 ramificações de charana, de rendição, aí as suas orações são ouvidas por Shinanda Kumara. Então isso é muito importante, né? Acompanha esse raciocínio? Sim. Porque aqui...
ele está explicando pra gente, tá? Ele está falando dos 6 angas, das 6 ramificações do fato de você fazer Sharanagati. E Sharanagati, segundo Srila Vishnu Chakravarti Thakur explica, são os sintomas externos de que você tem fé, né? Então, quando um devoto, quando uma devota, um praticante de sadhana bhakti começa a manifestar fé de verdade, ele externamente manifesta 6 sintomas. E esses 6 sintomas estão descritos aqui nos versos 3 e 4 dessa mesma canção. No verso 3, ele fala de humildade, né? Humildade, como o Mahaprabhu também fala, Trinada Pisto Nityana, que a gente deve ser mais humilde que uma folha de grama. Porque a folha de grama, quando alguém pisa nela, depois que a pessoa tira o pé de cima da folhinha de grama, ela volta, né? Então, como Shripad Bhanu Maharaj sempre gosta de dizer, essa é a humildade da serpente, porque ela está sempre rastejando assim, parecendo muito humilde, mas quando ela vê alguém, ou quando alguém atiça ela, imediatamente dá o bote e ela fica com raiva, né? Mas assim, o Vaishnava, diante de qualquer provocação, diante de qualquer condição que perturbaria a mente de outra pessoa, o Vaishnava sempre se mantém humilde. E ele sempre considera que tudo que está acontecendo para ele, de super maravilhoso ou de super provocador, é misericórdia de Krishna, para ele se purificar dos seus anatas. Então, se você consegue cultivar essa humildade, então essa é o primeiro sintoma de que você tem fé nas palavras do seu Gurudeva. O segundo sintoma é Atma Nivedana, que você, assim, ao longo da sua vida, na sua rotina, você está entregando aos pés do seu mestre as suas palavras, o seu corpo, a sua mente, ou seja, os seus pensamentos, as suas ações. Tudo que você faz para satisfazer seu mestre espiritual. Então isso chama-se Atma Nivedana, que é o segundo sintoma da fé. Depois, Goptitve Varana, você aceita Krishna como seu único mantenedor e guardião, né? Não é que a sua empresa onde você trabalha, ou seus pais quando você é mais jovem, ou se você tem um marido ou uma esposa, não é que essas pessoas são os seus mantenedores. Eles podem até te dar dinheiro, eles podem te dar uma casa, um carro, mas tudo isso está acontecendo porque Krishna no coração deles faz com que isso aconteça para você, né? Porque na verdade tudo pertence a Krishna, né? Bhoktaram Jagatapasam Sarva Loka Maheshwaram, né? Suridam Sarva Bhutanam. Então Krishna diz na Gita que ele é Bhoktaram Jagatapasam, que todos os sacrifícios que as pessoas fazem na vida, direta ou indiretamente oferecidos a ele que desfruta desses sacrifícios, né? Se você oferece alimentos a ele é o desfrutador. Mas se você não oferece, ele também é o desfrutador, só que vai ser algo indireto que não vai ter um resultado positivo para você, mas ele de qualquer maneira vai ser o desfrutador, porque tudo vem dele e tudo volta para ele, né? Então por isso ele é o nosso mantenedor, o nosso guardião. E Avasharakshibhe Krishna Vishvasa Palana. Além disso, o devoto que é rendido de fato, ele tem plena convicção de que Krishna sempre, com certeza, o protegerá, né? Então é importante entender que essa proteção que Krishna dá para o devoto não é necessariamente a proteção do corpo físico ou do corpo mental, né? Porque pode ser que o devoto esteja distraído caminhando pela rua, o sinal está fechado para ele, atravessa a rua e ele é atropelado e morto de qualquer maneira, né? Mas a proteção é que se ele estiver cantando o santo nome, se ele estiver até aquele momento em que ele é atropelado e morto, se ele estiver cantando o santo nome, se ele estiver servindo a seu Gurudeva e seguindo os 4 princípios,
A proteção que Krishna com certeza dá para ele é que ele vai nascer com certeza como ser humano na próxima vida e muito possivelmente numa família de Vaishnavas, né? Então o Vaishnava ele tem essa convicção, ele tem essa vishwasa, essa convicção plena de que Krishna sempre o protegerá. Qual é o exemplo no Shastra? Prahlad Maharaj. Você já leu a história de Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj, ele foi submetido a diferentes tipos de torturas, não foi? Você lê no Príncipe Destemido, como o pai dele tentou matá-lo de inúmeras maneiras, e ele nunca ele nunca movia uma palha, para se proteger, porque ele tem certeza absoluta que Nrsimha Bhagavan vai protegê-lo, né? Então esses são os quatro sintomas de Sharanagati. São as quatro ramificações de Sharanagati, ou membros de Sharanagati, pelos quais você pode perceber que essa pessoa que está praticando essas ramificações, ela está demonstrando sintomas externos de fé. E as outras duas são Bhakti Anukula Matra, Korera Sikara, que ele, o devoto, ele aceita tudo que é favorável para o serviço devocional. Ou seja, ele não vai entrar numa churrascaria para almoçar, né? Porque não é favorável. O ambiente, mesmo que ele só escolha o arroz e a salada, isso não é favorável para ele, porque o ambiente está encharcado, está saturado de atividades pecaminosas. Aí tem a pessoa que comprou a carne, tem a pessoa que preparou a carne, tem a pessoa que está comendo a carne. Então é muito desfavorável para um devoto entrar numa churrascaria, né? Então esse é um exemplo, no caso de rejeitar as coisas desfavoráveis. E aceitar as coisas favoráveis seria assim: ele vai aceitar a prachada na casa de um Vaishnava ou de uma Vaishnavi, né? Ele não vai ficar facilitando a que a sua consciência fique poluída por coisas desfavoráveis. Também a companhia, o convívio que ele tem, né? Ele vai conviver com pessoas que sejam estímulos para ele avançar espiritualmente, e ele vai evitar a convivência de pessoas que não sejam estímulos para ele avançar espiritualmente, né? Então assim, você pode perguntar: mas eu preciso trabalhar, eu preciso fazer faculdade, eu tenho meus parentes e alguns parentes meus não são exatamente devotos, o que eu faço? Então o Gurudeva esclarece que quando você está na companhia de um Vaishnava, você pode tranquilamente dar o seu coração para ele, você pode dar o seu afeto para ele, porque ele não vai abusar de você, ele não vai explorar você quando você fizer isso, porque ele quer servir você, da mesma forma que você quer servir a esse Vaishnava ou essa Vaishnavi. Mas quando você está na companhia de pessoas que não praticam Bhakti, você pode ser carinhosa com elas, cumprimentar e tudo, mas assim, o segredo é que você não vai dar o seu coração. Especialmente revelar as coisas da sua intimidade, você deve aprender a revelar as coisas da sua intimidade para um Vaishnava superior, como o seu Gurudeva, né, como o Sadhu, né? Porque aí, fazendo assim, você vai estar praticando perfeitamente Sharanagati. E praticando perfeitamente Sharanagati, todos os sintomas externos de que você tem fé vão estar visíveis. E por eles estarem visíveis, Nanda Kumara, o próprio Krishna, vai falar para Bhakti Devi: abre a porta do palácio de Bhakti para ela, abre a porta do palácio de Bhakti para ele, né? Porque a Sharanagati, esse processo de rendição, é o processo pelo qual você recebe a chave para destrancar a portinha do palácio de Bhakti. Aí você abre tranquilamente e a partir daí você está no reino de Bhakti. Então essa canção é muitíssimo importante, é uma canção que na Gaudiya Mata, na Índia, nos templos do nosso amado Gurudeva, todo dia se canta Shadanga Sharanagati, né? Então, para encerrar essa parte do encontro, a gente vai cantar Shadanga Sharanagati. Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Jivedoya Kori Swapashada Siyadama Sahayavata. Esqueci a melodia, peraí. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Jivedoya Kori. A gente pode cantar junto, tá? Swapashada Siyadama Sahayavatari Atyanta Dulabha Prema Kori Baridana Shikaya Sharanagati Bakatera Prana Danyayatmani Vedana Gopite Varana Avasha Rakshibe Krishna Vishwasa Palana Bhakti Anukula Matra Korera Sikara Bhakti Pratikula Bhava Vajanangikara Shadanga Sharanagati Hoi Bejahara Tahara Pratana Shuni Shidanda Kumara Vitasana Sana Padu Nantetina Kori Vakati Vinodana Padi O seu microfone está fazendo interferência. Kandiya Kandiya Boni Yamito Yadhama Shikai Sharanagati Korohe Utama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Jaya Sachinandan Jaya Gora Hare Sachinandan Jaya Gora Hare Jaya Sachinandan Jaya Gora Hare Sachinandan Jaya Gora Hare Jai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki Jai Giriraj Maharaj ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavam ki Jai Srila Gurudeva Patita Pavam ki Jai. Agora nós vamos começar a ler o Shri Chaitanya Charitamrita, capítulo 20, Madhya Lila. Você tem Chaitanya Charitamrita? Não tem. Não tem, ó. Não. Mas tem como você conseguir pela internet, tem o Vedabase. Se você quiser depois do encontro, eu te passo o contato de um devoto que pode te passar o link para você ter, ok? Aí você pode baixar. Então, a gente está ouvindo Mahaprabhu. Mahaprabhu está ensinando várias estátuas para Srila Sanatana Goswami. Então, o processo transcendental é que o Guru ele vai transmitir para o discípulo exatamente o que está no Shastra. E assim, por ele transmitir para o discípulo exatamente o que está no Shastra, e se o discípulo é sincero, com isso, o Guru, além de transmitir conhecimento transcendental, também transmite Shakti para esse discípulo. E essa Shakti é o meio pelo qual, ou com essa Shakti, o discípulo pode falar em nome do seu Gurudeva. Então é um processo místico, né? É um processo em que você tem que sempre
está numa atitude de rendição. E como é que a gente estava falando sobre rendição agora há pouco, né? Estava lendo e cantamos essa canção que se chama As 6 ramificações de rendição, da rendição. Então, o que é rendição? Assim, como é que você faz para falar o que seu Gurudeva te ensinou ou que você já conseguiu assimilar? Como é que você faz para falar com uma outra pessoa, para um grupo de pessoas? Você pratica a rendição, e uma das maneiras de você praticar a rendição é você fazer os pranamas para o seu mestre espiritual. Então, sempre, se você observa, Srila Van Maharaj, toda vez que ele começa o Harikatha, ele fala vários mantras que são pranamas para os seus respectivos Gurudevas, para todo o Guru Parampara, para Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srimati Radhika. Então, por isso que a gente sempre começa falando pelo menos este mantra que Gurudeva ensinou para a gente: Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Porque nesse mantra, esse pranam mantra, você está prestando reverência para todos os seus Gurudevas, seu Diksha Guru, seu Shiksha Guru. Então, Gurave Gorachandraya. Você primeiro presta reverência para todos os seus Gurudevas, porque tudo começa com Gurudeva. De manhã cedo, primeiro você medita em Gurudeva, você canta mantras para Gurudeva, né? Antes de oferecer o alimento, você primeiro convida Gurudeva para aparecer no altar e ser aquele que realmente vai oferecer o alimento. Então você tem mantras que você canta para Gurudeva, né, no altar, para ele, porque ele que faz o serviço, né? Então você fala Gurave, depois Gorachandraya, e depois ele está prestando reverências a Gauranga Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Porque toda vez que você fala de Mahaprabhu, você inevitavelmente vai falar de Nityananda Prabhu, porque Nityananda Prabhu está sempre com Mahaprabhu, e Mahaprabhu está sempre com Chaitanya Mahaprabhu, né? Especialmente Nityananda Prabhu está sempre com Mahaprabhu, porque ele representa o princípio eterno do mestre espiritual, né? Então você faz essa oração: Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye. E aí depois que você presta reverência a Gauranga e Nityananda, você presta reverência a Srimati Radhika. E Tadalaye, você presta não só reverência a ela, Srimati Radhika, como Tadalaye, aquelas que são muito íntimas dela, as Manjaris, as Sakyas, né? as Nityasida Gopis, como Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, que são Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari, Ramana Manjari, Kamala Manjari, essas Manjaris que são expansões diretas do corpo transcendental de Srimati Radhika. Então você presta reverência para elas também. Radhikaya Tadalaye, Krishnaya Krishna Bhaktaya. Então primeiro você se refugia em Srimati Radhika, e depois Krishnaya, você se refugia, presta reverência a Krishna, Krishnaya Krishna Bhaktaya, e depois aos devotos de Krishna, Krishna Bhakta, e depois, para encerrar com chave de ouro esse pranam, Tad Bhaktaya Namo Namaha, você presta reverência também aos devotos dos devotos, né? Porque na verdade, assim, a gente deve ter a atitude de ser devoto de quem está expressando devoção pura por Gurudeva, por quem está expressando devoção pura por Gauranga Mahaprabhu, Radha Krishna, né? Então, por isso que Krishna diz: aquele que diz que é meu devoto, esse não é meu devoto, mas aquele que diz que é devoto do meu devoto, né? Este é o meu verdadeiro devoto. Então, quando a gente sempre começa os estudos, os encontros, também quando a gente vai cantar o Santo Nome, quando a gente vai cantar nossos Diksha Mantras, sempre deve oferecer orações a Guru, Gauranga, Nityananda Prabhu, Radha Krishna, aos devotos e aos servos dos devotos, né? Então, a gente estava no verso 124, em que Mahaprabhu, ensinando a Sanatana Goswami, na verdade Mahaprabhu está respondendo às perguntas fundamentais de Sanatana Goswami, que são
eu ver se eu localizo aqui. Não sei se você estava no dia que a gente leu as perguntas. Você estava no dia que a gente leu? Ele fala assim, é no verso 102. Comecei semana passada, acho que não. Vou ler de novo para você ver se lembra. Ele pergunta assim, quem sou eu? Por que as três classes de misericórdia... Perdão. Quem sou eu? Por que as três classes de misérias, que são as misérias que o nosso próprio corpo e a nossa mente provocam na gente, as misérias que os outros seres vivos provocam e as misérias causadas pelas catástrofes, né? Que são enviadas pelos semideuses, como o sol, a lua, a chuva, né? E assim por diante. Então ele está falando, quem sou eu e por que as três classes de misérias sempre me incomodam? Se eu ignoro isto, como posso me beneficiar? Então, essas são as primeiras perguntas que ele faz, verso 102. E depois no verso 103, ele fala assim, na realidade, não sei indagar sobre qual a meta da vida e qual o processo de obtê-la. Sê misericordioso comigo, ó Mahaprabhu, e por favor, explica todas essas verdades. Aí quando o Mahaprabhu ouve essas perguntas, que são perguntas relevantes, né, como se diz nos textos sagrados, que o discípulo deve se aproximar do mestre para fazer perguntas relevantes, não para fazer perguntas sobre a sua vida mundana, né? Oh, Gurudeva, tô com febre, que remédio devo tomar? Né? Não, Gurudeva, eu estou confuso ou confusa sobre o meu caminho espiritual. Como eu faço para manter minha mente clara? Então, isso é uma pergunta relevante. Né? Oh, Gurudeva, eu sei que o Senhor fala para eu nunca criticar os devotos, para nunca criticar ninguém, mas assim, no silêncio, quando eu estou em silêncio com a minha mente, ela critica tudo. Por favor, me ensine um processo para eu parar de criticar. Então, isso também é relevante. Né? Então, Mahaprabhu, depois de ouvir essas perguntas, ele primeiro elogia Sanatana Goswami, dizendo que, na verdade, Sanatana Goswami não está sujeito às três classes de miséria, porque ele é um Vaishnava. Né? O Vaishnava é transcendental a essas coisas, o verdadeiro Vaishnava, né? O Vaishnava que alcançou a perfeição da sua prática de Bhakti. Aí, ele vai, no verso 108 e no verso 109, ele vai começar a responder as perguntas de Sanatana Goswami. Primeiro ele elogia Sanatana Goswami, depois ele responde a primeira pergunta, que é, quem sou eu? E ele fala aquele verso famoso, Mahaprabhu, Divera Sarupa Roy, Krishnera Nitadas, Krishnera Tatasta Shakti, Beda Beda Prakash. Suryamsha Kirana Yaiti Agni Jwala Chaya, Swabhavika Krishnera Tina Prakara Shakti Raya. Esse verso é tão importante, especialmente o verso 108, ele é tão importante que Srila Bhaktivinoda Thakur se inspirou nele para escrever o Jaiva Dharma. Se você ler a introdução de Param Gurudeva, você já teve a oportunidade de ler a introdução de Srila Bhakti Rashakti da Maharaj, ele fala justamente sobre isso, né? Que um verso só do Chaitanya Charitamrita, o verso 108 do capítulo 20 do Madhya Lila, é a fonte de inspiração de Srila Bhaktivinoda Thakur para escrever o Jaiva Dharma. Muito importante. E aí, a tradução desse verso é: em sua posição constitucional, a entidade viva é serva eterna de Krishna, pois ela é a energia marginal de Krishna, bem como uma manifestação igual ao Senhor e ao mesmo tempo diferente dele, tal qual uma partícula molecular do fogo ou do brilho do sol. E depois ele termina essa série de... são 2 versos, dizendo que Krishna tem 3 variedades de energia. Na verdade, Mahaprabhu explica que Krishna tem ilimitadas energias, porque ele é a supremo absoluto, suprema verdade absoluta, né? Mas dessas 3, dessas ilimitadas energias, 3 são importantíssimas, especialmente do ponto de vista de nós que estamos no mundo material, para nós entendermos Krishna.
A primeira energia, que é importantíssima, chama-se Chit Shakti, a energia interna, que é a energia que oportuniza tudo que você encontra diretamente relacionado a Krishna, o mundo espiritual, os devotos eternos de Krishna no mundo espiritual, todos os objetos que ajudam a que a lila aconteça, né? Enfim, isso tudo que eu falei agora, começando por Krishna, Srimati Radhika, Baladev Prabhu, Jashoda Maiya, Nanda Baba, Subal Sakashi, Dham, Madhu Mangal, as vaquinhas de Krishna, todos esses seres transcendentais e o próprio Krishna, acompanhado sempre de Srimati Radhika, todos eles estão nesse âmbito de Chit Shakti, né? Que é a energia interna, Antaranga Shakti, a energia interna de Krishna. Então essa é a primeira energia. A segunda chama-se Diva Shakti. E essa energia eu sou Diva Shakti, você é Diva Shakti, né? Então Krishna diz na Gita que Diva Shakti, e há outros versos também de outros textos sagrados que dizem que Diva Shakti é que dá sustentação para todo o mundo material. Porque para onde você olha, você vê Diva, né? No ar que você respira tem centenas de milhares de divas em corpinhos microbiais, né? Então em toda parte você vê a alma. E a alma é o motivo da existência desse mundo material. Que se não fosse pela presença da alma, esse mundo material não teria o menor sentido. Então essa é a segunda energia super importante de Krishna, e a outra chama-se Maya Shakti, que é a energia externa, ou a energia ilusória. Tá? Então assim ele vai explicando essas energias, e depois ele começa a responder a outra pergunta, assim, que Sanatana Goswami diz: eu não sei qual é a meta da vida, muito menos o processo para alcançá-la. Então aqui Mahaprabhu vai focalizar no verso 124, ele fala: Veda Shastra Kari Sambandha Abhideya Prayojana Krishna Prapya Sambandha Bhakti Praktira Sadhana. Os textos védicos dão informação sobre a relação eterna entre a entidade viva e Krishna, e essa relação se chama Sambandha, né? Você é serva eterna de Krishna. Você tem uma forma espiritual lindíssima, e você, quando alcança a perfeição, você recebe Ekadasha, esqueci o termo em sânscrito, mas você recebe, o seu Gurudeva transmite para você no seu ouvido, no seu coração, as 11 características da sua forma espiritual eterna, né? Onde você mora em Vrindavana, quem é seu pai, quem é sua mãe, com quem você é casada, que tipo de seva você presta a Radha Krishna, qual é a cor da sua roupa, quais são os seus humores, né? Então isso chama-se Sambandha Gyana, conhecer o relacionamento entre você e Krishna. E depois, aí continua Mahaprabhu, o fato de a entidade viva compreender esta relação e proceder de maneira que evidencie isso, chama-se Abhideya, né? Porque agora você sabe que tem um relacionamento com Krishna, porque seu Gurudeva te explicou isso. Nesse mundo material, a base da existência, a base da felicidade está em se relacionar, né? Se você vive sozinha, você vive amargurada, mas você tem seus amigos, seus familiares, né? O seu príncipe encantado, a sua princesa encantada, e assim por diante, né? Então, porque você tem esses relacionamentos, você tem esperança de ser feliz. Então, no mundo espiritual, da mesma maneira, a essência da existência no mundo espiritual são as trocas amorosas entre aquele que alcança a perfeição no caminho de Bhakti e aquele que é o objeto desse amor, né, que é a perfeição suprema, que é Krishna. Então isso chama-se Abhideya. E voltar ao lar, voltar ao Supremo, é a meta última da vida, e chama-se Prayojana, né? Prema Prayojana, a meta suprema. Aí depois Mahaprabhu fala: Abhideya Nama Bhakti Prema Prayojana
Purushata Shiromani Prema Mahadhana. Serviço devocional ou a atividade sensorial para a satisfação do Senhor chama-se Abhideya, pois pode desenvolver nosso amor original por Deus, que é a meta da vida. Esta meta é o interesse máximo e a maior riqueza da entidade viva. Dessa maneira, ela alcança a plataforma de transcendental serviço amoroso ao Senhor. Né? Então, primeiro, nós estamos realizando o serviço devocional na prática. E enquanto nós realizamos o serviço devocional na prática, com os nossos sentidos materiais, nós estamos nos aperfeiçoando, o que significa que às vezes a gente comete um erro, às vezes a gente pode até cometer uma ofensa, né? Uma ofensa ao Dhamma sagrado, ao santo nome, ao seva e assim por diante, né? Então a gente está praticando para aperfeiçoar, mas chega um momento em que você alcança transcendental serviço amoroso a Krishna, Shuddha Bhakti, né? Primeiro está praticando Sadhana Bhakti, seguindo certas regras, seguindo os 4 princípios, né? Evitando ofender os devotos, ofender os seres vivos em geral. Mas aí quando você, depois de aperfeiçoar esse processo, quando você alcança esse patamar de estar sentindo verdadeiramente amor por Krishna, aí você vai servi-lo na plataforma da transcendência. Mas agora nós vamos fazer uma pausa. Amanhã nós vamos continuar desse verso, que é o verso 125. Nós lemos só a tradução, em que Mahaprabhu está falando sobre o processo, que é a Abhideya, e a meta, que é Prema Prayojana. E porque nós temos assim, na nossa programação a gente sempre lê de manhã, né, o Chaitanya Charitamrita e alguns dos livros que já estão disponíveis em português, sendo que hoje nós vamos ler o belíssimo Avatar Dourado, né? Você tem um Avatar Dourado, não tem? Porque você tem o kit do clube, né? Então, o Avatar Dourado, no apêndice do Avatar Dourado, você tem um ensaio maravilhoso de Srila Gurudeva, que explica tudo sobre a dádiva especial de Mahaprabhu. Então a gente está lendo, a gente já leu da página 105, a gente leu, em que Gurudeva explica como que tanto Krishna quanto Mahaprabhu, eles são chamados de avatares, ou seja, eles são a fonte de todos os avataras, de Vasudeva Krishna, de Narayana, de Ram, de Nishinha, de Ramachandra, né? Eles são a fonte de todos os avatares. E aí agora, no primeiro subtítulo, Gurudeva revela que este Ser Supremo, Swayam Bhagavan, né? Krishna, Swayam Bhagavan, ele tem 2 formas originais eternas, que são a forma dele, isso na página 106, ele tem a forma dele como Krishna, que mora eternamente em Vrindavana, e ele tem a forma dele como Gauranga Mahaprabhu, que mora eternamente em Navadvipa. E Gurudeva explica que a gente não deve pensar que Krishna é diferente de Mahaprabhu, ou que Mahaprabhu é diferente de Krishna. Eles são exatamente a mesma pessoa, que se manifestam em formas aparentemente diferentes para desfrutar de lilas com características doces e diferentes, né? Porque Krishna, ele é chamado Lila Purushottama. Então, ele como Krishna, a suprema personalidade de Deus, o foco dele é estar sempre nas lilas com seus companheiros eternos, né? O que ele quer fazer é saborear a doçura do amor dos seus companheiros eternos enquanto as lilas acontecem, né? Então por isso que ele está sempre em lila. Ele vem a esse mundo e ele traz todos esses companheiros eternos
e com eles ele realiza a sua lila, para o benefício daqueles que estão se aperfeiçoando em Bhakti e vão poder eventualmente participar dessa lila, né? Então a meta de você estar cantando o Santo Nome, de você estar praticando serviço devocional, é que você vai participar dessa lila e vai servir a Radha e Krishna diretamente, sendo orientada pelo seu Gurudeva na sua forma transcendental, né? Então esse é Krishna. Ao passo que Mahaprabhu, a lila dele ele é chamado de Prema Purushottama, né? Porque a lila dele, estando ele no humor de Shrimati Radhika e tendo o corpo dele com a tez do corpo de Shrimati Radhika, a lila dele é saborear prema, né? Claro que Krishna também quer saborear o prema dos seus devotos, mas Mahaprabhu, a lila dele é estar com a atitude, o sentimento de Shrimati Radhika e saborear o prema de Krishna, né? Então Mahaprabhu, de várias maneiras, ele é mais importante do que Krishna, porque Mahaprabhu é Radha Krishna, né? Krishna sozinho, como Srila Gurudeva e Srila Govinda Maharaj explicam, Krishna sozinho, ele é uma verdade transcendental, ele é uma existência substancial, mas ele é assim, como Srila Govinda Maharaj dizia assim, Krishna sozinho é como um zero absoluto, mas quando ele está com Radha, quando ele está com Jashoda Maiya, com Nanda Baba, com os vaqueirinhos, aí ele se torna o Um Supremo, né? Porque aí a existência dele, enquanto alguém que é completamente transcendental, mas que está sempre querendo experimentar amor, a existência dele passa a ter sentido. Então Mahaprabhu é muitíssimo especial, porque ele está expressando os sentimentos de Shrimati Radhika. Ele está querendo conhecer o sentimento de Shrimati Radhika. E Shrimati Radhika é a expressão da compaixão de Krishna. Então, quando Mahaprabhu aparece nesse mundo material, o que é raríssimo, né? Então, nas raríssimas vezes em que ele aparece nesse mundo material como Mahaprabhu, a compaixão dele assume uma dimensão impressionante. E é o que Srila Gurudeva vai revelar agora na página 108. Se você quiser acompanhar, é o subtítulo da página 108. A revelação da impressionante compaixão de Shri Gaurahari. Aí Gurudeva explica assim: ao surgir como Shri Satyanandana de pele dourada, Swayam Bhagavan exibe compaixão mais extraordinária que aquela até então demonstrada pelo filho de tez Shyama, ou tez escurecida, de Shinanda Maharaj. Aí Gurudeva aí ele vai explicar que ele se refere a Mahaprabhu no ensaio que ele escreveu, também utilizando outros nomes, como Satyanandana, Gaurahari, Gauranga, Gaura e Gaura Sundar, certo? Ele também chama-se Navadvip Chandra, porque ele é a lua cheia de Navadvip Dham, né? Ele é muito lindo. Aí então Gurudeva está fazendo uma revelação muito importante, que ele, que não é diferente de Krishna, ele não é diferente de Radha Krishna. Quando ele aparece, a compaixão que ele demonstra pelos seres vivos, por todos, indiscriminadamente, é mais extraordinária que aquela de Krishna. Porque Krishna, quando aparece, ele dá sua misericórdia na região de Brajamandala, né? E para você receber a misericórdia do próprio Krishna, você tem que estar numa fase de serviço devocional. Você está em Bhava, e aí de repente você abandona o corpo, e você, tendo alcançado o estágio de Bhava, você vai nascer em Vrindavan, no planeta Terra,
E aí você vai poder ter o darshan de Krishna. Então só essas pessoas assim que estão nessa posição muito rara e muito difícil de alcançar, né, Bhava Bhakti, só elas, quando Krishna aparece nesse planeta, ou agora ele está em outro planeta, então só essas pessoas, elas podem estar com Krishna. E dentro daquele perímetro de Brajamandala. Ao passo que Mahaprabhu, quando ele aparece, ele dá darshan, o seu darshan, para os seres vivos em qualquer lugar, né? Não só em Navadvipa, mas especialmente em Navadvipa, né? Por isso que é tão importante a gente ir a Navadvipa Dham, porque Navadvipa Dham é a terra onde, pela misericórdia de Mahaprabhu, as ofensas não são consideradas. Então, se você for uma vez a Navadvipa, se você cometeu ofensas aos Vaishnavas, consciente ou inconscientemente, essas ofensas são eliminadas pela misericórdia do Dhamma de Navadvipa, né? Tá dando para acompanhar? Sim, sim. Tem alguma pergunta? A pergunta que eu tenho é anterior. Posso falar do que você falou, não do Mahaprabhu, mas do que você leu antes? Claro, pode falar. Pode falar, sim. Eu pensei assim, que a gente tem uma meta. A nossa meta é um dia participar da Lila com Sri Krishna, não é isso? Isso. Aí você me diz que ele que vai apresentar a minha forma. Então eu já tenho essa forma, eu já estive lá, eu fiquei confusa nesse sentido. Você tem, em potencial, você tem eternamente essa forma, porque você é eternamente parte integrante dele. E por você ser parte integrante dele, você tem na forma de semente a sua swarupa, assim, o conhecimento da sua identidade verdadeira. Acompanha? E assim, essa sua identidade verdadeira, ela vai se enquadrar em uma daquelas 5 raças. Se lembra das 5 raças? Que são a raça de neutralidade, a raça de neutralidade, a raça de servidão, pai e mãe, amizade, pai e mãe e amante, né? Ou de amor extraconjugal. Então, e você tem no seu coração a semente para, a partir de você, à medida que você pratica Bhakti e alcança a perfeição, essa semente, ela brota como uma plantinha muito linda e ela vai crescendo, crescendo até atingir os pés de lótus de Radha Krishna, né? Mas ela tem um perfil, que é o seu perfil eterno, dentro do seu swarupa, da sua identidade. Então, assim, Gurudeva, quando ele olha para você, você pode ser, por exemplo, eu sou uma alma condicionada, então, mas quando o Gurudeva olha para mim, ele não me vê como alma condicionada, porque ele conhece, por ele ser um devoto puro, e por ele ser do mundo transcendental, ele olha para mim e ele vê qual é a forma que eu tenho no mundo transcendental, né? Então, assim, é um assunto um pouco difícil de entender, porque extrapola o que a gente consegue conceber mentalmente. Mas, porque também você deve ter estudado, você deve ter ouvido já, que a diva, existem diferentes categorias de divas, né, ou de seres espirituais, que são partes de Krishna. Você deve ter estudado isso, né? Se você lê o Jaiva Dharma, você aprende isso. Por exemplo, esse é um assunto muito elaborado, assim, mas eu vou falar bem por alto sobre isso, né? Existem seres transcendentais que são manifestos diretamente por Srimati Radhika, né? Como Rupa Manjari, Rati Manjari, Ramana Manjari, Kamala Manjari. São essas manjaris. São associados, né? A gente está evitando de usar essa palavra, porque associado é assim, quando você tem um cartão de crédito, aí você é associado do cartão de crédito, né? Então a gente está tentando usar, a gente pode usar Parikara, que é
expressão em sânscrito, parikara, que quer dizer companheiro, né? Então são aqueles que acompanham eternamente Krishna nas suas lilas. Então, assim, uma espécie de expansão são as Kaya Vyoha, né, que são as expansões diretas da forma transcendental de Srimati Radhika. Depois, Krishna se manifesta como Baladev, e Baladev Prabhu se manifesta várias entidades vivas, mas completamente transcendentais, nos diferentes reinos do mundo espiritual, Dwarka, Ayodhya, Mathura, né, e também Vaikunta, todos os planetas de Vaikunta. E o mesmo Baladev Prabhu, ele se expande novamente, como ele se expande primeiro como Mahasankarsana, e depois ele se expande como... Não, primeiro ele se expande como Mula Sankarsana, depois como Mahasankarsana, depois ele se expande como Vasudeva Pradyumna e Aniruddha. Falei 4? Vasudeva Pradyumna, Aniruddha e Sankarsana de novo. E dessa maneira, à medida que ele vai se expandindo, assim como essas formas, que são formas também no nível de Vishnu, vamos dizer assim, ele em cada reino ele expande entidades vivas para servirem a Krishna nas suas respectivas formas. Rama, Mathuresha Krishna, que é Krishna em Mathura, Dwarkadisha Krishna, que é a forma de Krishna em Dwarka, Narayana, que é a forma de Krishna em Vaikunta, né? E depois esse mesmo Baladeva Prabhu, que se expandiu já de várias maneiras, ele se expande como Mahavishnu, né? E do olhar de Mahavishnu se expandem todas as entidades vivas que estão em Tatasta Shakti, né? Então essas entidades vivas, elas estão numa categoria diferente das entidades vivas, assim, não tem nem como chamar de entidade viva, né? Mas enfim, dos seres espirituais transcendentais que existem eternamente no plano espiritual, e que na Gita, se você tem um verso que Krishna fala para Arjuna, que existem os seres vivos falíveis e os seres vivos infalíveis. Não sei se você já leu esse verso, mas você pode procurar. Você vai no índice, você vai descobrir na Gita Krishna falando dos seres vivos falíveis e os seres vivos infalíveis. As duas categorias de seres vivos são eternos e transcendentes. Só que os seres vivos infalíveis, eles têm essa tendência a escolher entre o mundo material e o mundo espiritual, tá? Mas eles, tendo escolhido o mundo material, que é uma outra história longa, né, para a gente poder, assim, seria o assunto de um encontro, assim, né? Por que a diva escolhe o mundo material, né? Mas quando a diva escolhe o mundo material, aí ela automaticamente a encobre com uma identidade falsa, com uma inteligência mundana, mente mundana, e os 5 elementos, né? Terra, fogo, água, ar, éter também. E aí essa diva, que constitucionalmente, que é eternamente serva de Krishna, ela começa a servir a Maya, porque ela tem a propensão a servir. Então se ela não vai servir a Krishna, ela vai servir a Maya, até que ela descobre que essa atitude de serviço que ela tem, se ela dedicar a Krishna, então ela vai ser realmente feliz. Então eu estou apresentando bem resumidamente a história. Então quando ela adota o serviço devocional, né, de servir a Krishna, oferecer alimento, cantar o santo nome, vestir a deidade, cuidar da deidade, porque a deidade não é diferente de Krishna, né, e assim por diante, né? Então à medida que ela vai fazendo isso, ela purifica do coração, ou seja, da consciência, esse conceito errado que ela foi desenvolvendo ao longo de muitas vidas. E aí, eventualmente, ela, de acordo com a identidade que ela tem, que ela pode ter um relacionamento com Krishna como amante, como pai ou mãe, como amigo, né, ou como serva, né?
ou ela pode ter um relacionamento neutro, né, com uma pedra, né, ou com a poeirinha que existe em Vrindavana, né? Enfim, de acordo com o relacionamento que ela tem eternamente, independentemente dela ter nascido, não, porque ela é eterna, dela ter sido manifesta por Baladeva Prabhu, né? A partir da sua expansão de Mahavishnu, independentemente disso, quando dá esse clique e ela recebe a misericórdia de Bhakti Devi através da revelação do seu Gurudeva, aí Krishna diz na Gita, como é que é? Janma karma chame divyam evanjo vegetatata chakta punajanma paiti mo. Não me lembro as últimas linhas, mas nesse verso o Krishna deixa bem claro que quando esse Bhakta, ou esse Bhakta, né, ou esse devoto ou essa devota, ele compreende em profundidade o nascimento de Krishna, como anteontem ele nasceu. Ele compreende a natureza transcendental do nascimento de Krishna e da lila de Krishna, do karma de Krishna, Krishna karma. Então, quando ele compreende esses dois elementos, ele alcança a perfeição, e Krishna diz para Arjuna, ele alcança o mundo espiritual e nunca mais retorna ao mundo material, né? Então, a lila de Mahavishnu, se você estudar o Jaivadharma, você vai perceber assim, que a lila de Mahavishnu, ela é um pouquinho mais complexa de se entender, né? Porque, em geral, por nós, pelo menos falando por mim, por nós estarmos vivendo um condicionamento de longa data, esse condicionamento, ele significa especificamente que eu me voltei contra Krishna, né? Eu resolvi, pelo meu livre arbítrio, eu resolvi assumir a posição de Krishna. É o que você vê, você no seu cotidiano, você vai trabalhar, você tem amigos, conhece pessoas, e você observa que as pessoas, mesmo que inconscientemente, elas querem ser o centro das atenções. Porque Krishna é o centro das atenções. Então é uma característica natural da diva que seja o centro das atenções. Mas ela precisa entender que ela vai realmente poder ser o centro da atenção de Krishna quando ela for pura, através do processo de Bhakti. Então o processo de Bhakti é o processo pelo qual nós purificamos a consciência de maneira que a nossa percepção da nossa vida um dia seja saturada por esse prema que Krishna está jorrando para a gente através de Gurudeva, né? Então é um processo. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Que na verdade também Srila Bhaktivinoda Thakur, você tem o Shikshastra aqui em português? No livro de canção tem. No livro não tem, só tenho só o... Não, no livro não. Você não tem um livro, né? Mas talvez alguém em Santos tenha um livro. Se tiver, pede emprestado, porque Srila Bhaktivinoda Thakur, ele faz um esclarecimento muito importante no Shikshastra exatamente sobre esse assunto. Porque assim, ele explica, Srila Bhaktivinoda Thakur explica, que na verdade você está nessa condição de alma condicionada, isso é uma impossibilidade, porque você é parte eterna de Krishna. Você faz parte da energia interna de Krishna. Então você é eterna, você tem conhecimento e você tem bem-aventurança eternamente. Mas, porque o amor é uma escolha, Krishna dá para você o chamado livre-arbítrio. Ele te dá uma parcela diminuta de independência. Porque Krishna não vai forçar você a amá-lo, né? Nem você vai aceitar amar a Krishna à força. Entende? Então, porque ele dá essa parcela diminuta de independência, que a gente chama de livre-arbítrio, então, você, de repente, quando, por exemplo, quando se manifesta o universo
e que Mahavishnu lança de volta todos os seres vivos para povoar os diferentes universos, né? Nesse momento, você vai estar expressando ou o desejo de servir a Krishna ou o desejo de servir a Maya, né? E aí você vai estar numa continuação. Em alguns casos você vai estar numa continuação da sua experiência condicionada, ou não, porque, por exemplo, quando o universo ele volta para dentro do corpo de Mahavishnu, você nesse momento já poderá ter alcançado a perfeição, então você não vai novamente ter que nascer num corpo físico no mundo material, né? Mas enfim, a ideia é que essa situação de alma condicionada, a situação toda do mundo material, é uma impossibilidade, se você pensar do ponto de vista existencial. Mas Krishna é tão misericordioso que, por causa do meu desejo, né, ele usa, para satisfazer o meu desejo, ele usa uma potência, uma energia que ele tem, que se chama Gatana Agatana Shakti, que é a potência pela qual ele pode fazer o impossível possível e o possível impossível. Você já deve ter ouvido falar disso também, né? O impossível é que a alma, ela não pode estar nessa condição. Mas o impossível é que Krishna, para satisfazer o desejo dessa alma individual, ele cria essa condição. Então a lila que existe de Krishna, que se expande como Mahavishnu para possibilitar a satisfação do seu desejo, é uma lila muito especial e muito linda, uma vez que você tenha a devida atenção, porque tudo em consciência de Krishna, né, para você realmente estar em consciência de Krishna, você precisa estar prestando atenção, né? É um processo de você concentrar sua consciência em tudo que Krishna vai revelando para você à medida que você está praticando. Mesmo agora nós estamos aqui reunidos e Krishna está revelando coisas para mim através do meu Gurudeva, e eu estou tentando transmitir para você. Não que eu tenha capacidade intelectual ou muito menos poder espiritual para estar falando isso para você. Isso acontece simplesmente porque meu Gurudeva está me dando a sua misericórdia. E também meu Gurudeva está me dando a misericórdia pelo fato de você estar, e vocês que estão assistindo, estarem dando atenção, né? Estarem mostrando interesse. Então a gente está conjugando interesses em torno do caminho de Bhakti. Então, como a gente conjuga interesses em torno do caminho de Bhakti, Gurudeva promove o nosso encontro, né? A gente também pode estar praticando Bhakti, mas de repente, porque nós não estamos pelo menos falando por mim, como eu não estou no nível de perfeição, estou na verdade muitíssimo longe disso, então às vezes eu vou ter interesses diferentes do interesse de estar junto com vocês, falando sobre Bhakti, cantando o santo nome, né? E aí de repente eu vou estar dentro de um cinema, né? Ou de repente eu vou formar uma família e vou ter 5 filhos, como aconteceu comigo. Esse interesse de formar uma família não tem nada a ver com o meu caminho de Bhakti, né? Pela misericórdia dos meus Gurudevas, 3 dos meus filhos seguem o caminho de Bhakti. Mas essa isso não tem nada a ver comigo, né? E assim, não é que eu tenha gerado os filhos e pelo meu mérito meus filhos sejam devotos. Não, meus filhos são devotos porque eles conheceram o Gurudeva. Todas as minhas filhas que conheceram o Gurudeva não resistiram e se tornaram, não porque o pai isso, o pai aquilo, né? Então assim, a vida espiritual é cada segundo, né? Porque a cada segundo Maya, ela está representando o papel dela. Maya é totalmente dedicada, né, a Krishna. Então no reino de Maya, ela está sempre fazendo propostas. Ela faz propostas na minha mente, faz propostas na mente da outra pessoa que passa por mim na rua, e aquela pessoa, às vezes por causa de considerações kármicas, se aproxima de mim
fala uma coisa para me provocar positiva ou negativamente. Se é uma provocação positiva, eu posso me tornar amigo dessa pessoa. Ou se é uma pessoa do sexo oposto, eu posso me tornar o marido dessa pessoa, né? Então, assim, consciência de Krishna, Prabhupada sempre dizia, 90% da consciência de Krishna tem a ver com bom senso. Você está observando objetivamente as coisas. O que a Jamuna fala para mim? Né? O que o Radhanatha fala para mim? O que a Anuradha fala para mim? O que eles esperam de mim? E o que eu espero deles? Né? E analisar profundamente, será que o que eu estou fazendo na tentativa de servir a esses devotos é sincero mesmo? Ou será que eu tenho alguma motivação íntima? Um motivo escuso, né? Não, estou fazendo tudo isso porque eu quero ser reconhecido, e quando eu morrer eu quero que façam uma estátua e coloquem num templo. Essas coisas assim, né? Então, assim, a gente tem que ter bom senso. E uma das coisas que o bom senso fala bem alto é que se você não ultrapassou a fase de Anata Nivriti, você está no sal. Entende? Está no sal? Você tem um problema. Porque na fase de Anata Nivriti, você fatalmente vai querer reconhecimento, vai querer fama, vai ter luxúria, vai ter raiva, vai ter cobiça, vai ter inveja, vai de vez em quando vai dar uma surtada, né? Porque esses anatas, essas impurezas estão no coração e, assim, às vezes, além do nosso controle, elas se manifestam, né? Mas você queria fazer uma pergunta, você ligou o microfone? Você quer fazer uma pergunta? Você já respondeu, foi essa mesmo que eu fiz. Então, lê mais sobre isso no Shikshastaka. Talvez a Doksha Prabhu tenha, né? Ou Prabhuji Baba, Jai Gopal Prabhu com certeza tem o Shikshastaka. É um livro primoroso, assim. Todos os Gurudeva diz que são 4 livros que você deve ler. Você deve ler e reler a vida inteira, estudar, guardar, anotar. São Shikshastaka, porque Shikshastaka é o livro de Shri Chaitanya Mahaprabhu. É o livro que ele diretamente manifestou, né? Os outros livros todos ele manifestou também, mas por intermédio dos Goswamis e de outros acharyas, né? Então Shikshastaka é importantíssimo, porque Shikshastaka não é diferente de Mahaprabhu. Então esse é o primeiro. O segundo é Upadeshamrita, que é o néctar da instrução, e Gurudeva também tem a versão dele, Upadeshamrita. O terceiro é o Manashiksha, que é Raghunath Das Goswami dando instruções para a sua própria mente, né? E o quarto é o Jayavadharma. Então você tem que estar sempre organizando, por exemplo, você está em Santos, onde quer que você esteja, você deve, né? Você deveria estar organizando encontros para estudar esses 4 livros. E é o que nós estamos tentando fazer. Nós vamos reformular novamente, nós vamos reformular o Hridaya Mandir para a gente honrar esses 4 livros, porque o Upadeshamrita nós não estamos estudando e o Shikshastaka também não estamos estudando. Então nós vamos fazer uma substituição que vai ser comunicada a todos pelo Facebook, né, pelo Hridaya Mandir no Facebook, pelo Braja Editora, de maneira que a gente cumpra com a determinação do nosso Gurudeva. Porque se o Gurudeva fala para a gente fazer uma coisa e a gente faz, a nossa vida é auspiciosa. Se a gente não faz, talvez a nossa vida não seja auspiciosa. Não, o Gurudeva falou para eu ler o Shikshastaka, mas eu quero ler o Chamatkara Chandrika. Tudo bem, você vai ler o Chamatkara Chandrika, mas se você não conhece a filosofia do Shikshastaka, como é que você vai compreender o Chamatkara Chandrika? Né? Como é que você vai compreender a lila, os passatempos amorosos de Radha Krishna, se você não leu o Upadeshamrita, se você não leu o Manashiksha? Então é isso que o Gurudeva está tentando explicar para a gente. É isso que ele está pedindo para a gente, na verdade, né? Então agora já passou um pouco do tempo hoje. Agradeço muito a participação de vocês. E amanhã você pode ser também anfitriã? Posso sim. Então tá, amanhã às 7 horas a gente vai continuar lendo Shri Chaitanya Charitamrita, tá bom? Tá bom. Vamos fechar. Hare Krishna. Hare Krishna. Vamos fechar com Mama.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Jai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Gurudev Pachitapam Ki Jai, Srila Prabhupada Pachitapam Ki Jai. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva-cha Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams.